Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Comissão Política, esta noite especial, o dia em que o país celebra o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E hoje, por ocasião desta data, feriado nacional, convidamos aqui um especialista em matéria de defesa e segurança, que é o Dr. Carlton Cadeado, que é com ele iremos refletir aqui sobre os desafios das Forças Armadas num contexto em que o país é assolado pelo terrorismo em Cabo Delgado, especificamente em alguns distritos daquela zona, daquela província de Moçambique. O terrorismo que é caracterizado por decapitações em massa de cidadãos indefesos, tentativas de instalar um alegado califado naquela zona. E o Estado moçambicano tem estado a defender Cabo Delgado dentro daquilo que é possível, até com o apoio de tropas estrangeiras, especial realce para o Ruanda, que está a combater também o terrorismo em Cabo Delgado. Um fenômeno que, de resto, é um fenômeno global, mas que ganha contornos preocupantes em Moçambique, numa altura em que o país prepara-se para implementar um dos seus maiores projetos de petróleo e gás naquela zona, um projeto que visa e esperado com muita expectativa do ponto de vista daquilo que podiam ser os ganhos que podiam contribuir para acelerar o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Carlton Cadeado é o meu convidado para esta noite, e que vamos fazer aqui uma reflexão sobre aquilo que são os grandes desafios das Forças Armadas de Moçambique, neste contexto de terrorismo. Dr. Carlton, boa noite, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Como é que olha, essencialmente, a situação geral das nossas Forças Armadas neste momento? Um forte abraço a todos que nos acompanham neste programa, que é um programa que eu devo elogiar, porque tenho acompanhado com muito interesse. Em função das dimensões de defesa e de segurança, nós podemos dizer muitas coisas. O Belmiro falava aqui da questão do terrorismo, mas nós podemos começar a falar da questão das Forças Armadas a partir da infraestrutura institucional. Primeiro, por exemplo, a instituição Forças Armadas, para depois falarmos da evolução das Forças Armadas até chegar à dimensão de defesa e segurança, a missão das Forças Armadas de defender este Estado chamado Moçambique. Se olharmos, por exemplo, para a questão da instituição Forças Armadas, que é o ponto de partida primeiro, na minha forma de ver, há um sinal claro que está a ser dado na atualidade de desenvolvimento da componente humana das Forças Armadas. Estou a falar de formação de capital humano nas Forças Armadas. Não basta dizer ter homens, é preciso discutirmos os homens, a qualidade dos homens que nós temos nas Forças Armadas. Isto é importante porque se olharmos para a componente de Forças Armadas desde o nível básico até o nível superior, não é? Eu estou a ver o lado positivo, que é um esforço grande do Estado de cientificação das Forças Armadas, de dar um cunho de formação de um capital humano nas Forças Armadas, o que é bom. Não basta só ter o treinamento físico que é preciso aprimorar, mas há um esforço bom de ter a componente de ciência. Eu estou a falar, por exemplo, hoje, da Escola de Sargentos, estou a falar do Instituto Superior de Estudos de Defesa Armando Emílio Gabuza, que é o ISDEF, estou a falar da Academia Militar, por exemplo. São estes três que são os elementos bons que vale a pena mencionar em termos de desenvolvimento, que é assinalável. Não é? Há um esforço também, depois podemos ver os desafios, por exemplo, na componente da formação. Há muita coisa boa assim, mas que vale a pena salientar, mas há desafios, há dificuldades que é preciso salientar e preparar para lidar com elas. Se você me perguntar, por exemplo, uma das coisas é que ainda temos as nossas instituições de formação na defesa muito presas numa dimensão de ameaças externas. Hoje já estamos a começar a discutir as ameaças internas, mas o capital humano
de formação dos militares ainda é uma dificuldade. Nós temos muitos professores doutores, por exemplo, nas Forças Armadas, mas não são professores doutores nas Forças Armadas que lidam com assuntos de defesa e segurança. Não são especialistas, digamos, naquelas áreas. Exato. Ainda há um esforço adicional que é preciso fazer para você ter pessoas formadas com nível mais alto de formação em matérias de defesa e segurança. O que se nota hoje, sim, e que até percebe que é parte do processo. Você precisa de criar primeiro capital humano que percebe de gestão de educação. Está a ver? Os militares que nós temos do passado são militares que têm experiência de combate. O nosso exército, na verdade, virou de um grupo de guerrilheiros para um exército, digamos, regular. Exato. Mas num contexto também que tinha que enfrentar ameaças, quer dizer, de uma guerrilha e de uma agressão externa que vinha lá. Então, nós tínhamos pessoas que tinham um capital humano de experiência. Assim. De combate. Sim. Agora tens um capital humano de pessoas licenciadas, por exemplo, mas não é pessoas licenciadas, por exemplo, em estudos estratégicos internacionais. Não são pessoas licenciadas em matérias de doutrina militar, por exemplo. Estou falando de licenciados só. Agora, quando chegares ao nível de mestre, doutores, por exemplo, em tecnologias de combate a ataques cibernéticos, por exemplo, estamos a falar de procurement militar, por exemplo, ou economia de defesa. Não tens ainda esse capital humano com nível mais alto. Então, essas são fragilidades do seu ponto de vista. Exato, mas é próprio do processo de construção. Há 60 anos não é muito tempo assim para um exército. Não. Nós temos 60 anos, mas nesses 60 anos nós estávamos mais preocupados em ir combater. A formação não era um elemento central. A tal ponto que você tem hoje, por exemplo, nas Forças Armadas, pessoas que estudaram pedagogia, por exemplo. É importante esse curso de pedagogia, que é para você ter gestores da instituição militar que entendem de pedagogia. Está a ver? Essa é uma parte da infraestrutura institucional que você precisa de construir. Hoje você tem PhDs que entendem de psicopedagogia, de pedagogia, que são necessários e fundamentais para gerir uma instituição de ensino superior de defesa, por exemplo. Uma instituição básica de estudos de defesa, por exemplo. É preciso isso. Né? Só pena de você levar, por exemplo, um homem da logística. Pensa porque da logística pode gerir uma instituição de ensino. Mas a proliferação dessas instituições também de defesa, não era melhor ter-se construído uma única instituição de defesa que permitia, de fato, rentabilizar melhor as escassas qualidades do capital humano de formação? Essa é uma discussão que eu acho que... No nosso país temos uma Escola Nacional de Defesa, é uma única escola, depois tem lá ramos que as pessoas vão tendo, mas que é uma única escola. Nós corremos a um modelo de 3, 4 escolas. Não, mas é que você qual é o ganho que nós temos? Não, você tem a formação básica primeiro. É preciso ter uma escola para formação básica. Por exemplo, formação de sargentos. Sim. Você não vai colocar o sargento a ser formado no Instituto Superior, na academia, por exemplo. É preciso formar sargentos naquele nível, com pessoas naquele nível. Então, depois aí você já pode discutir, de facto, se tem que ter 5 escolas, 7 escolas. Né? Isso temos a Academia Militar, que é a escola de ensino superior, temos o Instituto Superior de Estudos de Defesa, sim. Exato. Agora, podemos discutir isso, se vale a pena ter um Instituto Superior de Estudos de Defesa, se vale a pena ter uma única academia militar. Isso é uma discussão já estratégica dentro da Forças Armadas, mas que é um elemento fundamental para nós construirmos Forças Armadas que sejam Forças Armadas científicas, não é? Que dominam a ciência, mas mais do que dominar a ciência, é produzir ciência. Essa é outra dificuldade que nós temos aqui em Moçambique. Não é? Nós temos capital humano que não está a produzir. E esse não é o problema só das Forças Armadas, é inclusive das nossas universidades públicas e privadas que não temos infraestrutura financeira para poder produzir, nem infraestrutura social para poder produzir. E temos aí muitos doutores que até exigem nos bares a serem chamados de professores doutores, mas que acaba 5 anos sem produzir um paper, sem produzir uma coisa minimamente relevante. Que exato. Então, você hoje, por exemplo, se procurar quantas pesquisas um professor doutor fez e publicou para pensar a instituição de defesa, temos dificuldade. Estou a falar dos militares, mas também fora dos civis. Exato. Há essa dificuldade. Mas vamos lá.
há vontade de se fazer isso. Mas há o desafio do Estado que não tem dinheiro para fazer isso, recursos financeiros. E isso não é uma desculpa de mau pagador. É importante isso, o Estado investir em pesquisa para o desenvolvimento. Nas Forças Armadas, é preciso que as Forças Armadas tenham pesquisa para o desenvolvimento, um fundo alocado. E não só a própria Forças Armadas tenha consciência de, companheiro, eu preciso dar tempo de sabática, por exemplo, ao meu tenente-coronel ou ao meu coronel, para ir ficar num sítio e pensar só, produzir. Nós temos estado a ver, por exemplo, Israel, essas operações que tem feito no exterior, aquele NRAD foi construído por 10, 20, 30 anos, quer dizer, é mais ou menos a estudar. Não? Vamos embora, queremos criar uma doutrina de Moçambique, por exemplo, em matéria de defesa e segurança. Não? É preciso que você dê tempo às pessoas. Só que o que acontece? Você tem um dirigente, quando o seu funcionário diz, eu preciso ir estudar, ele diz de manhã que você precisa estudar, mas à noite faz outra coisa. Então, esse é um problema das Forças Armadas, problema de qualquer outra instituição, polícia, mesmo as instituições civis, você tem esse problema. O chefe diz, você precisa estudar, mas meia volta é esse mesmo chefe que ignora o seu compromisso de estudo, dá-lhe tarefas e por aí adiante. Até física não autorizou. Exato. Então, essa é a nossa dificuldade já de gestão, um pouco até maliciosa. É preciso dizer isso, um pouco até maliciosa. Então, tem essa dificuldade de ter capital humano, de fazer a pesquisa, não há recursos para isso, mas também temos uma infraestrutura social à volta dos militares ou de qualquer civil. Este militar que você precisa dele para pensar. E cuidado, pensar é um exercício muito forte. E sério. Sério. Sim. O mesmo militar que você precisa dele para pensar é esse militar que amanhã tem que gerir a dificuldade do chefe dele que não entende, o sobrinho dele que não tem dinheiro para pagar a escola, a irmã que faleceu, o não sei quantos. Então você tem uma infraestrutura social, o chapa que não tem. Então, é a dificuldade do nosso Estado em ter um capital humano das Forças Armadas que se concentre para pesquisar, pensar. A instituição. Não há ambiente, a pessoa chega ao serviço, mas não está no serviço, está pensando nessas questões todas. Exato, é essa infraestrutura social que prejudica a coisa. Temos visto casos de militares até suicidam, se receberam, mas porque todo o dinheiro foi pago nos injetores, nos agióticos, a pessoa depois fica ali bloqueada. Como é que você vai pensar o Estado, a instituição militar, não é? A defesa deste Moçambique, se você não tem essas condições todas? Agora, você pode me perguntar, em outros países as pessoas não têm isso? Tem as suas dificuldades, mas não são dificuldades que impedem a pessoa de pensar. Para mais, aqui neste país, para você progredir, não é? Você não precisa demonstrar serviço, trabalho. Mas noutros países, eu tinha a experiência dos indianos, meu caro amigo, um tenente-coronel, um coronel que não produz, é sancionado. Estou a produzir ciência para ajudar a desenvolver a instituição. Mesmo noutros países, professores universitários que depois não tem obra científica, ele é desqualificado. Exato. Isso tudo, por isso que eu digo, isto acontece com os civis, mas também acontece com os militares. Então, eu acho que este é um assunto central para a discussão primeiro das Forças Armadas. Começar pelo capital humano. E estamos com essa situação do capital humano. Diz muito bem o professor Carlton que o nosso exército foi sendo formado, mas ao mesmo tempo a combater. Exato. E hoje em dia temos novas ameaças externas, mas também internas. Estamos a falar da questão do terrorismo, por exemplo, em Cabo Delgado. Como é que nós estamos a abordar? A forma como estamos a abordar é da melhor forma possível. Com todas essas fragilidades institucionais que está aqui a apontar. Exato. Então, veja só, Belmiro, estamos a falar de Forças Armadas aqui, mas o Belmiro está a falar só do Exército. Não. Nós temos as Forças Armadas, no geral, tem vários ramos. Exato. Temos a Força Aérea, temos o Exército mesmo e a Marinha. O Exército que é a infantaria, para outros casos, como diz. Então, cada um destes ramos tem as suas próprias especificidades. Está a ver? Nós estamos a falar de capital humano para ir para esta coisa e para lidar com as defesas. Mas há uma coisa importante também que é uma fragilidade das nossas Forças Armadas, que é a forma como nós lidamos depois com o capital humano que nós formamos. Está a ver? O que isto significa dizer? É que os nossos gestores preparam os novos para lidar com os desafios de Moçambique.
Mas depois são os mesmos gestores que criam dificuldades a este capital humano e você vê a questão da frustração dos militares dentro da instituição militar. Por exemplo, há situações em que formados com mestrado, com doutoramento, é verdade que não são das especialidades militares, né? Mas depois você pergunta, olha, quem vai gerir esta instituição depois dos mais velhos saírem? O que você vê é que só estamos a preparar as pessoas que têm formação, mas depois já não lhes damos a componente de gestão, de preparação para lidar, para a visão de continuação do Estado. É o que você vê, por exemplo, lá fora, que os outros fazem. Eles já sabem que nós estamos a construir a coisa. Olha, o Belmiro daqui a 5, 10 anos ele vai à reforma, mas precisamos de preparar gente para chegar ali naquela posição. Hoje você vai notar, por exemplo, que os mais velhos que combateram, né, que estiveram na linha da frente contra o colonialismo, que estiveram na linha da frente contra a agressão de Ian Smith, a apartheid, a luta entre nós aqui dentro, muitos deles já estão a sair. Mas o processo de saída deles não está a ser feito para preparar gente para dirigir, não é? Esse é que é o grande desafio que começa para nós vermos essas ameaças internas e externas também. Como é que a instituição de defesa faz a gestão dos seus quadros, não é? Isto aqui, outra vez, não é um problema só da defesa, é um problema também da polícia, da universidade, do ministério. Isto é um problema estrutural de Moçambique, de todos nós. Temos que lidar com esse problema sério. Mas há uma questão, quando olhamos para debates noutros países sobre essa questão das Forças Armadas, há uma frase que se usa muito. A condição militar. Ou seja, há uma perspectiva de que quando discutimos questões de militar, não é discutir como se vai discutir um funcionário público normal. Exato. Sim. Muito menos um desgraçado. Exato. Não é isso. Exato. Um militar, um polícia, um agente de inteligência são pessoas que são os primeiros a defender a existência de um Estado. Então, se você tem pessoas... É a retaguarda segura. Digamos. Exato. Se você tem pessoas desta responsabilidade, que não têm este, vamos dizer, cuidado do Estado, então eles são o elemento frágil para amanhã deixar o Estado. Portanto, as ameaças podem começar a se dar o dinâmico daí. Exato. É o coroer aquilo que seria a base. Exato. Então, é preciso, por isso que eu estou a insistir, é preciso lidar com este capital humano. Depois vamos começar a discutir as doutrinas, não é? As doutrinas. Eu aprendi do trabalho que eu faço com os mais velhos, por exemplo, que o governo da Frelimo teve muitas dificuldades em combater a Renamo, não é? Quando a guerra começou. Mas por quê? Porque o governo da Frelimo, não é? Lutou antes como guerrilheiros contra um exército regular, contra uma força armada convencional. Então, quando eles se tornaram Força Armada Convencional, então começaram a ter problema de combater uma força de guerrilha, está vendo? Então, mas isso aí foi preciso ir buscar conhecimento, outra vez ciência, sabedoria. Mas hoje, Belmiro, passados 50 anos que nós tivemos a lutar, ou 49 anos, a lutar sempre, nós já devíamos ter aqui em Moçambique a nossa própria doutrina de combate, de guerrilha, por exemplo. Uma coisa que foi feita com muito sucesso. Sim, nós fizemos aqui. Mas olha, onde é que está isso nos manuais de guerrilha, de contra-guerrilha, contra-insurgência de Moçambique? Está a ver? É por isso, outra vez, a importância do capital humano. Para sermos nós a construir a nossa infraestrutura militar. Com cooperação, sim senhora, tudo mais, mas temos que ser nós a produzir isso e há dificuldade. O general Petros, né, que dirigiu a contra-insurgência no Iraque. Ele tem doutrina sobre isso. Então, está a ver? Os nossos combatentes não têm doutrina. Então, essa é a componente fundamental. Temos que ser nós a produzir o nosso próprio conhecimento. Por isso, outra vez, a importância da formação. Portanto, eu quero só dizer, de uma forma resumida, que se olharmos seriamente na questão da formação, não vamos lá de... Essa é uma componente fundamental. Sim. Depois é que vem os desafios que a gente está a falar de recursos. Os recursos. Está a ver? Os recursos. Então, ponto número 1 só para é formação. A formação é fundamental. Com uma doutrina moçambicanizada. E nós é que temos que construir isso. Está a ver? Estamos a falar de insurgência. Sim. Estamos a falar também de doutrina para lidar com insurgência, com guerrilha, por exemplo. Depois temos que falar de doutrina para lidar com agressão externa. Porque nós fizemos isso. Trabalhamos com os outros para lutar contra Ian Smith. Onde é que está esse conhecimento? Não, até vejo, por exemplo, quando falam da nossa Força Aérea, mostram fulano de tal,
conduziu amigos. Mas estão ali, as pessoas estão desgraçadas, estão ali. Exato. Você não percebe como é que É um país... do cuidado Como é que um dos país recursos que humanos teve, com recursos escassos a referir, tem pessoas que têm formação em conduzir MIGs, que têm condição... Mas não estão... Por exemplo, que Busa falou, acho que há uns 2 anos, de que parece que está sendo que alguns quadros não estão devidamente a ser utilizados. Essa é uma das coisas que nós temos que falar. Por exemplo, agora que estamos a falar do diálogo nacional, uma das matérias é defesa e segurança, não é? Essa é uma das coisas que é preciso discutir lá com muita seriedade, com muita profundidade e colocar a dimensão da formação para nós pensarmos. Porque muitas pessoas às vezes pensam que não, falta aviões, falta dinheiro, mas companheiro, eu vou lhe dar aviões. Estamos aqui a ver agora na guerra na Ucrânia. Então, o que foi preciso fazer? A NATO disse, companheiros, estão aqui as armas. Sim. Mas a primeira coisa que a NATO fez é formar aquelas... Podemos dar os jefes assim, mas sem formação não vai usar. Ser perigoso para você. Então, a componente de formação, Belmiro, é fundamental, não só para manusear o equipamento, mas para produzir o seu próprio conhecimento. O próprio resultado, quer dizer. Exato. Sim. Um dia nós temos que chegar à dimensão em que, companheiros, nós vamos produzir os nossos próprios drones, nós vamos produzir as nossas próprias munições, né? E aí já estamos a falar, por exemplo, da indústria de defesa, que é outra coisa que nós não temos especialistas para pensar em indústria de defesa. Mas esse país mandou muita gente no tempo da União Soviética para as Ucrânias, são países que de uma ou de outra forma, Bulgárias, que dominavam. Se calhar a grande questão que o Dr. Carlos é que nós de facto não sistematizamos a questão da gestão dos nossos quadros. Dessas pessoas, onde é que estão, o que é que estão a fazer, o que é que pode ser úteis ao país. Como usar essas pessoas agora. É verdade que houve um tempo quando desorganizamos. Eu vou usar essa expressão de propósito, né? Porque foi uma desorganização imposta, mas nós é que fizemos. Né? Você vai lembrar... Globalização, assim, mas lembra daquela célebre frase imposta ao presidente Chissano quando lhe perguntaram, olha, você... Não estou a dizer ao presidente Chissano, ao governo naquela altura do presidente Chissano, governo de Moçambique. Moçambique tem que escolher, quer armas ou quer comida. É uma escolha que tem que ser difícil. Sim, era uma escolha que tinha que ser feita. Naquela altura, por exemplo, nós estávamos a sair da guerra, com muitos deslocados, problemas sérios de pobreza. Países completamente destruturados. Então, houve essa decisão de que não, temos que privilegiar primeiro o combate à pobreza e tudo mais. Né? E descuramos essa componente da defesa, da segurança, um pouco. É verdade que fizemos algumas reformas, mas desorganizamos as nossas Forças Armadas, desinvestimos nas nossas Forças Armadas. Tá? Então, hoje estamos a tentar correr atrás do prejuízo, não é? Para fazer isso. Naquela altura, por exemplo, quando fizemos essa destruição de equipamentos, capital humano, muito do capital humano que nós tínhamos aí são esses que, por exemplo, dos MIGs, que viraram pilotos. Pilotos da aviação comercial. Outros que eram técnicos e foram para as tecnologias e por aí adiante. Então, houve esse processo de muita formação nas Forças de Defesa e Segurança, mas depois teve que ser reorientado para a dimensão civil. Agora estamos a precisar outra vez de fazer esse investimento. E esse investimento começa no capital humano, depois é que vamos aí para a questão de essas novas ameaças que estamos a discutir. Belmiro, a primeira grande ameaça não é externa. Agora é discutir primeiro as ameaças internas. E as ameaças internas começam a partir da qualidade do capital humano que você tem. Porque você está a falar de terrorismo. Sabe que em Cabo Delgado, alguns, não é, dos nossos militares, até hoje não sabemos onde estão. Dizem que desertaram para juntarem-se. Há um caso, pelo menos, que nós conhecemos, do menino que foi formado aqui na Catembe. Parece que tem um outro de Nampula também. Que foi para lá. Então, veja só isso. Você começa aí... É uma questão doutrinária muito séria. Doutrinária, patriotismo, cuidado que você tem. Não quer dizer que não possa haver É raro encontrar um israelita, um militar israelita, que de repente fica o colaborador do Hamas ou do Irã. É muito difícil. É mais fácil você encontrar aquele... O inverso. Exato. Como vimos nos ataques israelitas. Ao Irã. Exato. Claramente. Então, mas isso passa por você cuidar-se
seriamente do seu capital humano. E isso começa. Nós aqui dentro começamos a ter esse problema. Não quer dizer que, por exemplo, naquela altura da guerra contra a Renamo, a apartheid, não sei o que, também tivemos militares aqui dentro que desertaram. Fugiram com meios. Né? Exato. Da mesma forma que houve portugueses que fugiram com meios. O general Veloso. Exato. Veio para aqui. Também tivemos moçambicanos que levaram os nossos meios e foram para lá. O caso da família Bomba, por exemplo, né, que está aí. Então, tudo começa no centro da nossa discussão aqui, a qualidade que nós temos, e depois a infraestrutura. Depois aí já vem a questão dos meios. E você está a falar com insistência no assunto de Cabo Delgado, que é o que concentra muita gente aqui. Assim. Mas, Belmiro, há outro tipo de ameaças externas que ainda estão aqui, que as nossas Forças Armadas têm que discutir. Como, por exemplo? Não, nós assumimos que Moçambique é um Estado uno e indivisível e que não há ameaças externas. Não. Não há nenhum Estado no mundo que acorda e negligencia ameaças externas. É preciso você estar atento a todas essas ameaças externas. Incluindo países da nossa redor? De perto, de longe, tudo. Você tem que estar atento a isso, está a ver? Então, mas eu digo outra vez. Mais do que ameaças externas, agora, na atualidade, as principais ameaças são internas. Podia trazer aqui vários estudos que falam sobre isso. Um dos quais, eu tenho uma paixão por esse estudo, que é o do Sr. Mohamed Ayoub, um estudioso de segurança, de conflitos, que ele mostra com A mais B que a trajetória de construção dos Estados nos países subdesenvolvidos do terceiro mundo é uma história trágica interna e que mostra claramente que as principais causas dos conflitos, da insegurança, é interna, mais do que externa. Não quer dizer que não hajam ameaças externas, mas é preciso ter o equilíbrio, o balanço forte, é o estudo estratégico que nós temos que fazer aqui em Moçambique. É a análise estratégica que nós temos que fazer aqui. Se você for procurar quantos nós temos de estudos estratégicos aqui, que conhecem a geopolítica deste Moçambique. Um pouco. Mas o estudo é levado a sério em Moçambique. Essa é outra coisa, meu caro. Essa é outra coisa. Como é que você fala com o poder político para mostrar a questão da defesa e da segurança? Parece que o poder político é muito preocupado a curto prazo. Coisas que ganham votos, hoje em dia já ganham like. Exato. Então, você leva o vocal, tu lhe traz os teus PowerPoints. Parece uma coisa que me amassuda. Desculpa falar com isso aqui, mas estão aonde esse pessoal? Não, é o estudo. Mas ok, é importante, mas voltamos a ver. Entra lá o ministro vai falar da inauguração da estrada. Exato. Mas é que, Belmiro, mesmo essa coisa de formação, de construção de estrada, vou lhe dar um exemplo. Noutros países, e os militares aqui em Moçambique sabem disso, noutros países, Belmiro, quando você faz estradas, as estradas têm que ser preparadas, inclusive a pensar nos militares. Você está me vendo na Ucrânia? Parece que eles transferiram em pistas. Exato, meu caro. Em caso de necessidade... O que a gente faz com aquela estrada? Exato. Então, mas, aí é engenharia militar. Engenharia militar, exato. Mas aqui em Moçambique, Belmiro, se você for falar com estes militares, eles sabem disso. Mas vamos lá transpor esse conhecimento dos militares para o poder político. Nós estamos a ver a transformar os quartejamentos de zonas que eram paióis, eram zonas de reserva militar, em zonas habitacionais. Exato. É Maputo, é Nacala, é Boane. Quer dizer, parece que prescindiu, esqueceu que os próprios colonos que eram estrangeiros aqui tinham organizado essas zonas como zonas de segurança. Nós transformamos em terrenos. Então, esse é o problema. Mas isso aí já é a forma que está a ver como a instituição militar comunica com a sociedade. Porque a sociedade também não percebe a importância da defesa. Como é que aquele espaço não está ocupado? Exato, ele não percebe. Eles estão a ver aquele espaço como só para isso. Não é isso. Mas gostei de uma coisa muito boa que está a ser feita agora. Pela primeira vez, não é? O ISIDEF fez, ou está a fazer, termina agora, assim, que o presidente foi lá inaugurar, vocês acompanharam também, sim. O primeiro curso de defesa nacional, que é para colocar os dirigentes deste Moçambique a perceberem o que é defesa. Está a ver? Porque muitas vezes a gente pensa que defesa é só dos militares. Não. Isso, para voltar outra vez aqui, a construção de uma estrada. Uma estrada tem que ser um assunto de defesa. Uma ponte tem que ser um assunto de defesa. E os políticos estão a ver defesa como uma coisa só de comprar armas. Não é isso.
Não, É preciso eu sou muito convencer. apaixonado por esses estudos. Vejo, por exemplo, aquela dos israelitas de comprar uma empresa de produção de aço, exato. Pareceu uma coisa aparentemente que serviu à defesa. Está a ver uma coisa interessante. Se você ouvir dizer, por exemplo, Moçambique está a construir uma indústria de aço. Sim. Quem está atento à defesa há de querer saber o que significa esse aço para a minha segurança. Está a ver? Então, mas isto, meu caro, é difícil você explicar à sociedade aqui em Moçambique. Porque quando tivemos um presidente que era altamente sensível a assuntos de segurança, como o presidente Guebuza, está a ver? Foi altamente criticado, inclusive pela mídia, pela sociedade civil, quando ele quis fazer um aumento do orçamento dos gastos de defesa e segurança. O discurso foi, não, a Frelimo quer pôr dinheiro nessas instituições para reprimir a oposição. Mas não viram o pensamento grande daquele estadista que estava a dizer, companheiro, é preciso pensar, meu início. Num país muito grande. País grande, com tanta riqueza, com tantos problemas internos imensos, que precisa de se robustecer para lidar com problemas internos e com problemas externos. Então, naquela altura, a sociedade civil não conhecia, não sabia. Está a começar a conhecer, a saber agora. Tanto é que quando se disse que temos que robustecer as nossas forças armadas por causa do terrorismo, já ninguém criticou o governo. Não, as imagens também do efeito dos terroristas, todo mundo começou a perceber que isso o problema que você está a dizer dos políticos que não entendem os estudos e tudo mais, a mesma coisa está a acontecer com a sociedade, que precisa... Como é que é aquele São Tomé, não é? Ver para crer. Ver para crer. Está a ver? Você só entende a ameaça quando sente a dor. Mas quem estuda segurança, quem estuda estratégia, quem estuda defesa, tem que pensar à frente. O meu grande professor, que eu admiro bastante, que é o Almerino Manhendes. É a máxima. O Almerino Manhendes sempre dizia, companheiro, o estratega é aquele que está à frente dos problemas. A segurança não mede por aquilo que acontece. Exato, é aquilo que não acontece. Sim, sabe, eu era miúdo ainda quando estávamos a aprender essas coisas. Né? Ele falou muitas coisas. Mas olha que está o Almerino Manhendes. Vejo mais ao serviço da Bíblia do que necessariamente ao serviço da estratégia, do pensamento. Há uma ideia também aqui em Moçambique, não sei, pessoas que, por exemplo, acompanharam o presidente Chissano, no ciclo seguinte tornam-se uma espécie de leprosos. Os que acompanharam o Guebuza são leprosos por este ciclo, estavam com o são leprosos. Quer dizer, mas parece que nós, como ainda somos muito poucos para a tarefa que esse país... Exato. Com pouco capital humano que você leva a formar, quanto tempo você leva para formar um PhD em economia de defesa? Você forma ele, depois deita fora. Você forma ele, amanhã tem trombose. Apanhou um AVC. Companheiro, não. É aí onde vem a questão da gestão de quadros. Em todas as instituições. Não é só na defesa. Mas, vamos ao intervalo. Voltamos já na segunda parte do nosso programa. Eu acho que está a valer a pena este exercício. Então, voltamos na segunda parte, onde vamos continuar a discutir aquilo que são os desafios das nossas forças armadas. Se calhar também incluir a área da segurança, também, que é muito importante, que, conforme o Dr. Carlos dizia, houve um esforço no ciclo anterior de tentar investir seriamente na defesa, mas que pronto, todos nós, incluindo os jornalistas, por omissão também, achamos que eventualmente estávamos a cometer erros gravíssimos de colocar muitos milhões nas mãos das Forças Armadas. E os resultados são esses. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Comissão Política, nesta quinta-feira, onde analisamos aqui os desafios das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, na sequência da celebração hoje, 25 de setembro, do Dia Nacional das Forças Armadas. Doutor Carlos, voltamos na segunda questão, falávamos da questão da formação, mas estamos já a avançar para outra componente. Que é Comparando o componente da formação, tem a componente outra vez institucional que é preciso tomar em consideração, que é fundamental, né? A doutrina, os valores, tudo mais, essa coisa que nós conhecemos, né? Que é importante, e o Estado moçambicano faz isso. Nós vemos muitos jovens aqui que com pouco, com muito sacrifício, e aqui eu devo dizer, em termos de honra, há muitos jovens hoje que estão a morrer por este Moçambique, não é? E nós outros hoje estamos aqui a falar livremente, abertamente, e esquecemos que é por causa desses jovens que estão lá a morrer
por nós. Então, é um pouco de ingratidão, muitas vezes, do Estado. Aqui o Estado não estou a falar do governo, estou a falar de nós, sociedade, que não entendemos o valor da defesa nacional, da segurança neste Estado. Então, depois... Mas o que pode ser feito, doutor Carlos? Falava muito dessa questão. De fato, eu conheço muitos jovens, uma província de Inhambane tem muitos jovens que estão nas Forças Armadas. Uma hora alguns desapareceram, ninguém sabe onde é que estão. O que é que o Estado devia fazer mais por esses jovens? Mas isso é a discussão que nós temos. Eu estou a falar aqui de muitas coisas, assim, mas dentro dessas muitas coisas há também soluções que estão aí, tá vendo? Por exemplo, uma delas é a formação, é a qualidade da gestão do nosso capital humano. Não, nós temos muito medo de dar dinheiro, por exemplo, ao nosso capital humano. Assim. É verdade que o Estado diz que não há dinheiro. E não há dinheiro. Isso é o facto. Não é? Não há dinheiro ou o dinheiro está mal distribuído. Essa é outra discussão. Encontrar um burocrata aí numa empresa pública, ganha 600, 700, 800, 1 milhão. E tens um militar que está a defender, está que não ganha 15 mil meticais, 10 mil meticais. Quero parecer que o problema não é dinheiro necessariamente. Ok, pode ser essa discussão, é verdade. A má distribuição do dinheiro, sim, é verdade. E depois aqui vale a pena, como estamos a falar de defesa e segurança, por exemplo. Nós estamos a falar de defesa, não é? E segurança. E esquecemos de incluir a polícia e a inteligência. Não é? Esquecemos ainda mais grave de incluir, por exemplo, essa segurança privada que nós temos aqui na nossa sociedade. Está a ver? Quantas vezes você não liga a televisão e vê que um agente da segurança privada estava com os ladrões que roubaram no sítio X? Né? E depois você pergunta ele por que você faz isso. Ele diz que, companheiro, o meu salário não chega sequer a 10 mil meticais. Se receber. Tá acho que um dos maiores movimentos aqui de escravatura moderna que temos nessa cidade é na segurança privada. Está a ver? Então se recrutam pessoas lá nas províncias, pessoas mal informadas, ficam aqui anos, meses, está a ver o que é isso? Receber. Então, nós estamos a falar de soluções. Estamos a pensar só no Estado, mas o Estado tem que agir sobre estes companheiros aqui assim. E depois, quando você fala com esse segurança privada, ele diz que nós sabemos que o patrão pagou a nossa empresa tanto dinheiro, mas para nós o que chega é esta migalha. Assim. Depois já começa a ideia de nós sabemos que aquilo ali é a empresa do chefe fulano, não sei quanto. Então, são essas coisas que o Mohamed Ayoub diz que, olha, o problema de segurança não é externo, é você aqui dentro que está a gerir mal estas coisas. Alguns compromissos, a separação muitas vezes também entre o político e o econômico. Sim. Alguém dizia, não sei se estou correto, um brasileiro chinês, não sei como é que se diz, chinês brasileiro, ele dizia que há uma grande diferença, é que nos Estados Unidos os capitalistas controlam os políticos. Na China é impossível o capitalista controlar o político. Não, assim, é verdade, é isso mesmo. Você pode ser milionário, mas na China jamais vai controlar no político. Não, de jeito nenhum. Então, mas veja só, essa é a discussão outra vez que nós temos que assumir. Qual é o melhor modelo? É o chinês? Qual é o melhor modelo? É o americano? Nós temos que criar o nosso modelo. Sim, senhora. E quem tem que pensar isso? Somos nós. Mas o nosso modelo americano parece ter entrado muito na classe política. Vemos muitos empresários a controlar políticos. Sim, mas agora... a dar ordem a ter políticos. Exato. Mas aí vem só, por exemplo, na questão da segurança. Essa é uma das coisas que... Essa é a grande também que ia falar. Exato. Na componente de defesa. Se tens um político que é ministro de uma área sensível, que é controlado por políticos, por empresários, as decisões que ele toma de aquisições não são muito guiadas nessa pressão do interesse nacional que o doutor Carlos quer falar. Exato. Essa é outra palavra fundamental. Nosso interesse nacional. Temos que discutir essas coisas, estar claro... Para qualquer um amanhã que acordar e dizer que eu quero ser militar, estar alinhado. Temos que chamar doutrinas sobre isso também. É preciso criar várias doutrinas sobre vários assuntos, que você sabe que isto aqui é dos moçambicanos, criado por cientistas moçambicanos. Porque nós estamos toda hora a ler, talvez falou de brasileiro, eu falei de Mohamed Ayoub, eu falei de não sei o que. Companheiro, quando é que você há de falar de José Belmiro? O grão pode começar a rir, não é do muito, como é que tem? Não, temos que pensar... Nós temos, por exemplo, professor doutora Matai. Exato. Que é um cientista militar, que para além da componente prática, e tem a componente de estudar. Sim. Mas não, você vai ver o que ele estudou agora e o que ele tem de prática, se continua ou não na componente de defesa e segurança. Não sabemos. Nós temos nas outras realidades lá fora, primeiro falávamos disso no intervalo, você vê como se aproveita o capital humano. Por exemplo, você tem alguém aqui que combateu a guerra com Ian Smith.
Mas essa pessoa até hoje tem dificuldade de ir para um programa de televisão para ele falar de estratégia, assim, porque não lhe deixam falar. E depois, às vezes, quando você pergunta quem é que não te deixa falar, você vê que parece que aqui há muitas coisas. Muitas vezes não é por uma questão operativa, é uma questão de vez. Exato. Então... Uma outra questão que eu quero. Me impressiona muito a questão de Israel. É um país pequenino, rodeado por inimigos. Cuidado, por isso, precisamente por isso, que eles estão sempre atentos. Exato. E uma coisa que me chama a atenção, falava aqui da questão do. Nós vemos antigos operativos da segurança, do exército. Estão sempre, de fato, a falar, estão a publicar livros e por aí adiante. O que nos falta para nós termos também um modelo deste? Exato. É a solução que nós temos que... Quando falava de soluções, por exemplo, ainda bem que eu estou a sentir a fluidez desta conversa. Falávamos de soluções. Uma das formas de você lidar com isso é a forma como você faz o aproveitamento deste capital humano. Por exemplo, companheiro Belmiro, você tem, por exemplo, esses companheiros operativos. Tudo bem. Companheiro, se você ensina ele a escrever, a estar nas palestras, nos debates, que sejam debates remunerados, por exemplo, não é? Comentários remunerados. Exato. É uma forma de você valorizar essas pessoas e são conhecimentos que essas pessoas estão a trazer. Porque nós muitas vezes pensamos que não, quem conhece tudo aqui é quem estava na linha da frente, os dirigentes, não. É por isso que você vê vários livros hoje que estão a ser escritos, mas quem está a escrever são os dirigentes. Os antigos, aqueles que fizeram os operativos, por exemplo, a coisa acontecer, não aparecem. E são esses que começam a dizer, companheiro, os chefes estão lá, têm dinheiro, nós estamos aqui, estamos marginalizados. Essa guerra foi feita por umas 50 pessoas, todo o resto é visível. Exato. Então, se você quer solução, deixe essas pessoas, obviamente cada um sabe do seu compromisso, tem que ser sério com isso. Há informações que, olha, precisam de ser estudadas com devido cuidado, para não ferir o Estado, para não ferir pessoas e por aí adiante. Mas que não pode haver problema de um antigo general chamado Carlton Cadeado que está na palestra. A palestra não pode ser vista como uma coisa de favor que você está a dar a ele. Não. O livro que ele publica, está a ver? Aquilo que uns fazem, pelo menos eu vejo alguns casos disso, chamam antigo combatente, vai lá fazer palestra na escola. Mas chega lá, fala, vai embora. Não é isso aí. Está a ver? É preciso criar, é uma das soluções para você lidar com o aproveitamento dos quadros, mas outros, os conselheiros que você tem nesse estado, companheiro, operativos, não é sempre só os dirigentes que estão aqui assim. Chama um operativo normal, está a ver? Estamos a falar agora, vou aproveitar assim, no Conselho de Estado, por exemplo. Quem é que está ali, companheiro? Há operativos, por exemplo, do CIS, que trabalharam no tempo do SNASP, mas você não vê ali. Por quê? Está a ver? Não vê por quê? Antigos generais aqui combateram e têm experiência, por que não estão ali? É esse sentimento que cria nas pessoas uma frustração, um descontentamento, que leva o Mohamed Ayoub a dizer, companheiro, o problema já não é de fora. É nosso aqui dentro. Em primeiro lugar. Não quer dizer que não haja problemas de fora. Isso é preciso estar atento. Só que nós estamos muito mais concentrados no problema da ameaça de fora do que daqui de dentro. Há uma questão nós estamos numa situação dessa chamada emergência até, situação de Cabo Delgado. São imagens chocantes de ver pessoas decapitadas, são professores, enfermeiros. E temos uma série de generais que foram à reserva, outros foram... Essas pessoas, em tempo de emergência, não podiam ser convocadas para o serviço. Em outros países, por exemplo, fulano tal, eu estava nos Estados Unidos, estava trabalhando, foi chamado por Israel para você. Por que nós não fazemos o mesmo exercício? Não, eu sei que é feito aqui. É feito? Sim, é feito. Sim. Há alguns que estiveram muito tempo no gabinete, esse é o problema. Depois aí está, como é que você usa essas pessoas lá, isso, alguns casos dá problema. Mas o Estado tem chamado, é por isso que é diferente quando diz, olha, foi a reserva e foi a reforma. São duas coisas. Quem está na reserva está... A qualquer momento pode ser chamado. Está em prontidão combativa, tem que ser chamado. Agora, como é feito isso? Eu sei que é feito, mas como é feito, podemos discutir noutra coisa, porque no final do dia, a solução, Belmiro, é reorganização das Forças Armadas. Mas como é que parece que o presidente Guebuzi tinha começado um processo de reorganização? Como é que olha para isso? Acha que a questão das chamadas dívidas ocultas acabou retraindo o Estado desse processo que vinha a ser feito? Sim, um pouco. Não vamos ser aqui míopes em relação à realidade. Um pouco isso atrapalhou e veio até algumas pessoas dar razão, dizer que está a ver, era para isso que vocês queriam dinheiro sim. Então, queriam reorganizar para fazer essa coisa. Então, atrapalhou um pouco, perturbou isso.
Mas eu dizia que estamos a ir nas soluções, inclusive para chegar em Cabo Delgado. O problema passa pela formação, reorganização das Forças Armadas, reinvestimento nas Forças Armadas. Estamos a falar de Cabo Delgado agora, por exemplo. Nós temos a componente de equipamentos, os meios. Quando você fala com os nossos militares aqui, assim, eles dizem, companheiros, se você nos desse os meios, nós não precisaríamos de Ruanda, não precisaríamos da SADC, nem de ninguém aí, tá vendo? Nós havíamos de fazer o trabalho. Então, há esse sentimento que, olha, para nós termos a nossa defesa também precisamos de ter meios. Mas como é que o Ruanda tem meios? Um país que não... Eu estive agora no Ruanda, fui ver que aquilo é uma coisa de colinas. Isso é uma coisa... É impressionante. Como é que uma coisa minúscula consegue ser melhor organizada do que nós? Não, mas essa foi a decisão que o Estado tomou. O Estado disse que nós temos que fazer uma política externa usando os militares para fazer dinheiro para a Ruanda. Essa é a opção. Nós podíamos ter muito bem feito isso, por exemplo. Dizer que vamos investir nas Forças Armadas para as Forças Armadas fazerem dinheiro para o Estado. Os ruandeses estão aqui de borla. Não, estão a fazer dinheiro para o Estado. Os ruandeses estão na República Centro-Africana. Os ruandeses agora estão na África Ocidental. Sim. Por quê? Porque eles decidiram, a elite política decidiu, companheiro, nós temos que ocupar estes militares que vieram da guerrilha. Está a ver? Porque a Força Armada Ruandesa da atualidade emergem da guerrilha. Sim. Então você tinha muita gente guerrilheira ali. Era preciso dizer o que vamos fazer com estes companheiros. Está a ver? Nós aqui em Moçambique, olha, companheiro, só na guerra dos 16 anos aqui, tivemos mais de 100 e tal mil militares das Forças Armadas. Sim. Vamos falar dos militares da Renal. Mais os milicianos. Os milicianos, por aí. O que você faz com essa gente toda? Então, o Ruanda diz, companheiro, nós temos que gerir esta população. A Nigéria fez isso também. Houve um tempo que a Nigéria, quando havia missão de paz, a primeira coisa que faz... O Zimbábue também fez muito. Meteu 20 mil homens no tempo para proteger os cabelos naquela altura. Exato. Sim. Então, o Estado tomou essa decisão. Mas essa é uma opção de outros. Eu aqui em Moçambique digo que a primeira coisa, temos que passar por um processo profundo de reestruturação das nossas Forças Armadas, de reorganização das nossas Forças Armadas e colocar depois aí os meios. Porque não vale a pena você colocar os meios sem ter as fundações essa mexidas. Exato. Esse é um aspecto. É preciso colocar os meios. Hoje, por exemplo, é uma crítica isto que eu digo abertamente. Nós estamos a combater o terrorismo desde 2017. Quantos anos passaram, Belmiro? Você olha para a nossa Força Aérea. Já não faz sentido. Hoje a nossa Força Aérea tinha que ter outro tipo de capacidade. Uma robustez para lidar com aquelas matas de Cabo Delgado. E aí está, por exemplo, a nossa doutrina que nós faríamos. Começaríamos ali por Cabo Delgado, onde começou o Estado. E onde vamos defender o Estado? Está a ver? Então, aí sim, quantos meios aéreos você precisaria colocar ali? Hoje você tem um Moçambique grande assim como este, e nós sabemos que o nosso Moçambique é dividido em regiões militares. A região sul, o Comando Regional Sul, meu caro amigo. Ainda temos comandos regionais, parece que não. Sim, temos. Temos Comando Regional Sul, o Comando Regional Centro, o Comando Regional Norte. Companheiro, as capacidades que você coloca no centro, no norte e no sul, já não era preciso você dizer, companheiro, estou a levar um fulano daqui para ir combater ali, de pessoas que não se entendem. Outra crítica, então, colocar de pessoas que nem têm a mesma, não falam a mesma língua. Sim, nós estamos juntos. Sim. Os israelitas, quando têm que fazer esse tipo de operações, convocam e tudo mais, há um tempo mínimo de socialização, de entrosamento. E tem mensagem, quando até porta-voz, até para falar é árabe, vamos para uma o árabe vai falar. Ainda bem que você está falando de israelita, o porta-voz das Forças Armadas de Israel, ele já sabe 2 anos antes que vai ser porta-voz. E adequa-se agora já tem de língua portuguesa também. Sim. Em Israel tem porta-voz de língua portuguesa, de língua inglesa, língua árabe, para falar com o mundo. Sim. Então, isso tudo é parte de um processo de organização. Tá vendo? Aqui eles estão a estudar permanentemente. É também guerra de narrativa, a gente Exato. Então, as Forças Armadas hoje, a segurança, a polícia e tudo mais, já não é uma coisa para a gente fazer só. É ciência, é pessoas que acordam, comem, dormem, só estão a pensar na organização das Forças Armadas. Por isso é que eu estou a falar de organização. Essa é outra parte da solução. Reorganização das Forças Armadas. E depois os meios para nós lidarmos com os nossos desafios de segurança interna e com os desafios de segurança externa. E a questão falava aqui essa questão da questão dos meios.
E, olhando para a situação neste momento de Cabo Delgado, o professor vislumbra, há quem diz que não, o problema ali não é só a questão militar, é a questão da exclusão, as pessoas dali têm que ser dadas a riqueza. Como é que olha muito para esse debate ali, um pouco filosófico, ou não é por isso? Não, é uma coisa que não podemos ignorar, meu caro. Os militares aqui em Moçambique, eu gosto muito de discutir com os militares e vejo assim, por exemplo, aliás, há pouco tempo nós temos recebido a componente, essa é outra componente que vamos abordar assim, temos recebido os navios que vêm aqui para Moçambique, da cooperação externa, assim, coisa. Por exemplo, uma das vezes eu falava com militares italianos ali, e eu perguntava a ele, companheiro, quantas vezes vocês tiveram a necessidade de disparar no mar? Eles disseram, companheiro, nenhuma vez. Depois os meus estudantes perguntaram, então por que vocês estão aí? Eles disseram, não, companheiro, o sucesso de uma força armada está aí. Muitos pensam que o sucesso está quando a gente dispara. É o poder dissuador. Exato, dissuasivo. Tá vendo? Então, nós, Forças Armadas, também somos diplomatas. Mas diplomacia militar. Exato. Temos, os americanos têm aquele símbolo deles, tem o ramo de oliveira podemos te oferecer a paz. Mas se for necessário, a gente vai. Está vendo? Então, é por isso que hoje na América, por exemplo, eu estudei um pouco com uma certa profundidade. Eles falam de 3Ds. Sim. Defense, Diplomacy and Development. Defesa, diplomacia e desenvolvimento. O que significa dizer? Que eles são agentes de defesa do Estado, que quando for necessário usar a coerção, eles usam. Mas eles também são agentes de diplomacia, está vendo? Está vendo? E eles fazem diplomacia. Diplomacia não é só entre Estados, diplomacia com o povo também. Sim. Nós vemos americanos com aqueles seminários que fazem com jogos. As embaixadas ocidentais, contrariamente às embaixadas orientais, como a China, que lida mais com o Estado, os americanos vão para além do Estado. Exato. Lidam com as pessoas, convidam os jornalistas, convidam analistas. Exato. Nos teatros operacionais. É um pouco aquilo que o Ruanda está a fazer aqui. Sim. Nós criticamos o Ruanda e por aí adiante, mas... levar doces, cadernos... Exato. Aquilo faz parte das relações civis e militares. Qual é a nossa doutrina aqui em Moçambique de relações civis e militares? Porque muitas vezes os nossos militares são vistos como truculentos, violentos. Exato. Não há uma relação, muitas vezes, que se estabelece entre os militares e as comunidades. Mas vem aí outra vez. Nós estamos aqui não é para falar mal só de coisa. Há casos bons até que nós fazemos aqui em Moçambique. Vamos para Cabo Delgado. É o erro da comunicação nas Forças Armadas. Mas está a ver outra vez. Como é a nossa forma de comunicar dentro das Forças Armadas? A comunicação militar. Belmiro, você sabia que os militares em Cabo Delgado, a medicina militar, salvou muita gente quando houve cólera em Cabo Delgado? Está a ver? Mas eles não comunicaram isso. A sociedade fica com a ideia de que esses militares são aquilo que você está a dizer, maus, violentos, não sei quanto. Mas há boas ações que eles estão a fazer. Aqui na Machava, no ISDEV, você vai para a academia de Nampula, está a ver? Eles têm boas relações com a comunidade ali. Está a ver? Tem alguma engenharia militar também envolvida em muitas coisas. Exato, mas são coisas que não são comunicadas. Quando você fala com o chefe, diz, ei, não posso ser eu a falar, porque senão vão pensar que eu quero assaltar o poder. Isso é ambicioso. Isso é ambicioso. ambicioso. Quem tem que falar isso é o chefe. Mas o chefe também não fala isso, não comunica. Então, o problema também é de comunicação. Aqui. Porque as Forças Armadas fazem coisas boas, têm coisas boas. Lá está mais uma vez, tu vejo o pessoal do Ruanda, tem o Twitter, tem o Facebook, todos estão a mostrar as coisas estão a ser feitas, chamam até a imprensa internacional. Muitas das notícias nós vivemos de Mbau, era através de canais do Ruanda, que o Ruanda que chamou para ir mostrar. E sabes de uma coisa, Belmiro? Em algumas vezes, o Ruanda tirou o protagonismo das Forças Armadas, que eram ações até de sucesso das Forças Armadas, não deles. Eles foram trazer, como trouxeram a Reuters, a BBC, a CNN. E publicitaram coisas que nem foram eles que fizeram necessariamente. Então, isto faz parte das soluções que estamos a discutir, não é? Meios de colocar aí. Por último, vem a componente da cooperação internacional. Né? Cooperação internacional. Como você fala aqui de organização, de meios e tudo mais. Hoje, por exemplo, com o assunto de Cabo Delgado, a prioridade é Força Aérea, meu caro amigo. Hoje a prioridade é Força Aérea.
Você vê o que está acontecendo em Israel. Sim. Vai a Força As Aérea. operações é Força Aérea. Exato, aqueles que vão ali embaixo façam Estão a outro fazer trabalho. já um passeio. Que Exato. a Força Aérea já fez todo o trabalho. Exato. Agora, para além disso, nós estamos a falar de defesa aqui, porque hoje é o dia das Forças Armadas. Mas, meu caro amigo, defesa sem inteligência não funciona. Está vendo? Tem reconhecimento militar, tem inteligência, mas também você tem situações, é aí onde vem defesa, diplomacia e desenvolvimento. A estratégia aqui em Moçambique para o combate ao terrorismo é uma estratégia integrada. Tinha que ser integrado. Sim, se está a surtir os efeitos, não, a gente não sabe isso. Mas é uma estratégia integrada, que tem que ir à defesa neste momento, não é? Mas você viu no mandato passado do presidente Nunes, quem aparecia à frente era a polícia. Mas você pergunta, como? Como? Estamos a falar de um assunto de guerra e você coloca a polícia ali. Qual é a mensagem que você quer transmitir? Protagonismo, lutas, o que é? A inteligência quase que nunca foi tida e achada, não fala ali. Assim. Mas qual era o problema de alguém de inteligência falar? Está a ver? E nós temos visto os chefes da Mossad, Shin Bet, os outros. Então, mas é o nosso modelo aqui em Moçambique. Se calhar um pouco soviético. Temos que discutir e tudo mais. Mas no final do dia, meu caro, é isso que eu acho que temos que dizer. Hoje estamos a falar de terrorismo, que é a preocupação principal toda. De facto, tem uma ameaça, dói ver aquelas pessoas ali a sofrer todos os dias, ali assim, nós aqui no conforto a falar, que assim, mas a gente que está a morrer por aí adiante. Mas não é por falta de estudos, análises, pensamento, a estrutura social que temos que criar. Pensar hoje o terrorismo, combater ali, primeiro tem que ir as Forças Armadas, a Força Aérea, depois a componente aqui de baixo. Né? Depois tem a cooperação com os nossos países vizinhos, não é? Que são os primeiros. Em matéria de segurança, a gente diz assim, a ameaça é sempre mais potente quanto mais próximo. Então, por causa disso, você tem que fazer muita diplomacia com os seus vizinhos, que ser eles também a sua defesa. Mas o que aconteceu, por exemplo, quando nós tivemos que iniciar o combate ao terrorismo? Primeiro fomos à procura de amigos lá longe, está a ver? Depois, hoje, estamos a começar a discutir, mas será que a Tanzânia? Mas será que o Malawi? Será que a África do Sul? Será que... Mas estes aqui na zona, assim, perceberam que o companheiro, parece que Moçambique não dá tanto valor a nós aqui, assim, tal ponto que começou... Mas a presença do Ruanda parece não ser muito consensual. Sim, não é consensual, isso nós sabemos, mas só que o Ruanda, por exemplo, quando você analisa o Ruanda e a África do Sul, está mais do que visto aqui. Sim. O Ruanda está mais próximo de Moçambique do que o Cabo Delgado, do que a África do Sul de Moçambique, né? Por exemplo, por causa da componente... A língua, exato. Mesmo de avião, do Cabo Delgado para longe, também 2 horas. Exato, da África do Sul de lá para... São quase 3 horas. Então, exato, então, são esses pontos que... Eu acho que essa é uma discussão que não acabou, mas lançamos aqui as bases. Nós quisemos, em vez de trazer só uma pessoa só no meio militar como está, mas se calhar alguém pudesse nos iluminar um pouco numa perspectiva também acadêmica da coisa. Muitas vezes, quando falamos das Forças Armadas, como diz, pensamos em disparar, mas as Forças Armadas não se esgotam em disparar. Não. A defesa é uma coisa complexa. Né? A Força Armada é uma coisa complexa. Eles estavam a falar dos civis, os militares... Se calhar só para fechar mesmo, como é que olha para essa questão do diálogo? E falou aqui que havia uma necessidade de termos ali um subgrupo, um subgrupo para pensar questões de defesa e segurança. Acho que isso é importante. Não, está lá, existe, está pensado isso, uma componente de defesa e segurança que é fundamental. Assim, e esse é o reconhecimento de facto que a defesa é um assunto importante aqui em Moçambique, não pode ser negligenciado, deve ser tomado com cuidado. Exato, eu estou calmo. Se me permite também, eu fiz vénia aqui as pessoas militares, porque é dia de militares, que morrem por nós. Sim. Às vezes, ser militar, as pessoas não percebem isso. Quem jura a bandeira está a entregar a sua vida para salvar a vida dos outros. Então, esse é um ato de amor e também de dignidade. Neste Moçambique, infelizmente, algumas pessoas que juram bandeira, mas não é para isso, é para ter emprego. Então, precisamos trabalhar nesse assunto. Mas, mesmo assim, temos que dar uma vénia, uma honra a essas pessoas, sobretudo aqueles que estão a combater em Cabo Delgado. Hoje é dia das Forças Armadas, mas eu acho que é o dia mais desses que estão a entregar a vida por nós e felicito as Forças Armadas por este dia. Exato, Dr. Paulo, muito obrigado por estes comentários nesta quinta-feira. Quisemos também fazer o programa Comissão Política aqui numa perspectiva mesmo de homenagem às nossas forças de segurança. Na verdade, este debate
trazer aqui é um contributo para que as Forças Armadas, de facto, sejam uma instituição de prestígio e que sirva aquilo que são os propósitos, que é defender, de facto, a soberania. Fazer uma coisa, por exemplo, de continuação, assim, chamar os militares, por exemplo, vamos lá falar de educação militar, vamos lá falar de educação militar, vamos falar até visitar os próprios militares, o próprio que está a ser feito. Exato. Eu sei que os militares têm um programa A Hora do Soldado, mas acho que vamos ver também, está aqui o rep na nossa administração também para ver como é que nós podemos trazer mais conteúdos ligados às Forças Armadas que contribuam para prestigiar cada vez mais as nossas forças. Eu acho que é um exercício que fica aqui, a abertura da MBC para trabalhar com as Forças Armadas, a área de comunicação, porque é importante que as pessoas conheçam o que é que as nossas Forças Armadas fazem, a sua história, e que possam, de facto, porque precisamos dela. O país é muito extenso e não há como pensar em Moçambique sem Forças Armadas. Então, para você que nos acompanhou, boa noite, especialmente aos nossos militares, continuação de uma grande festa. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.